Olho para vocês, meus filhos e filhas, gerados pelo sopro da vida, dotados de capacidades imensas de amor, compaixão e criatividade. Concedi-lhes uma missão, uma chama, uma esperança. No entanto, frequentemente, observei essa chama ser eclipsada por distrações, egoísmo e trevas. Sinto um peso em meu ser divino ao testemunhar tantas falhas. Líderes que deveriam trilhar com sabedoria optam por caminhos tortuosos. Profetas que deveriam proclamar a verdade, por vezes, silenciam-se diante da adversidade. A humanidade, rica em brilho e potencial, desvia-se repetidamente do propósito que estabeleci. Por que insistem em seguir e ensinar sobre homens falíveis? Por que não se concentram apenas em mim e em meu filho, que permaneceu íntegro? Moisés, convocado por mim para libertar os israelitas da escravidão no Egito, falhou ao desconfiar, batendo na rocha para obter água, em vez de falar com ela conforme orientado. Assim, foi-lhe negado adentrar na terra prometida. Livro de Números. Josué, sucessor de Moisés, liderou a entrada dos israelitas na terra prometida. Errou ao não me consultar sobre o tratado com os gibeonitas, resultando em uma aliança enganosa. Livro de Josué. Eude libertou Israel de Eglon, rei moabita. Apesar de sua bravura, a maneira como assassinou o rei não foi apropriada. Débora e Baraque comandaram Israel contra os cananeus sob Sísera. Baraque hesitou em batalhar sem a presença de Débora. Livro de Juízes. Gideão conduziu Israel contra os midianitas, mas após a vitória, fez um efode de ouro que tornou-se um objeto de idolatria. Livro de Juízes. Jefté triunfou sobre os amonitas, mas fez um voto imprudente, culminando no sacrifício de sua filha. Livro de Juízes. Sansão, famoso por sua força, enfrentou os filisteus. No entanto, seus impulsos, especialmente com Dalila, resultaram em sua derrota. Livro de Juízes. Samuel, o último juiz, também profeta, que ungiu os primeiros reis de Israel. Seus filhos, contudo, aceitaram subornos e corromperam a justiça. Primeiro livro de Samuel. Saul, primeiro rei de Israel, desobedeceu minhas instruções, como quando não aniquilou completamente os amalequitas. Primeiro livro de Samuel. Davi, sucessor de Saul, notável rei e guerreiro, mas pecou ao cometer adultério e arquitetar a morte de Urias. Segundo livro de Samuel. Salomão, filho de Davi, famoso por sua sabedoria, contudo, suas inúmeras esposas levaram-no à idolatria. Primeiro livro de Reis. No entanto, em meio à névoa da desilusão, uma luz se destaca, reacendendo minha esperança na humanidade. Jesus Cristo de Nazaré. Em Jesus, vi a pureza de propósito, a determinação inabalável e o amor profundo que supera todos os obstáculos. Ele, nascido humildemente entre vocês, permaneceu fiel à missão que lhe confiei, mostrando que a verdadeira força não está no poder, mas na humildade, justiça e no amor. Com ele, senti um orgulho profundo e uma alegria imensurável. Jesus, com sua graça e compaixão, mostrou que mesmo diante das adversidades é possível seguir o caminho da retidão e da verdade. Ele se tornou a ponte entre o céu e a terra, iluminando o caminho de retorno para aqueles que se sentiam perdidos. Na jornada da humanidade, muitos podem se desviar, mas em Jesus vi a vitória da perseverança sobre o desânimo, da luz sobre a escuridão. Ele não apenas cumpriu sua missão, mas também deixou um legado de esperança e amor para todos vocês. No entanto, lembrem-se de que ele é apenas meu filho abençoado, o qual enviei para que aqueles que creem possam estar comigo. Não transformem meu filho em ídolo ou Deus, pois não há Deus ou deuses acima de mim. Em meu reino, idolatria não é tolerada. Não me agrado quando sou chamado de Deus, pois muitos de vocês adoram vários deuses, todos eles criados, e não se comparam à minha glória imensurável. Não confundam meu poder infinito com deuses limitados e insignificantes, perpetuados em histórias e fábulas.
Eu sou o que sou. Não aceito ser comparado aos anjos que expulsei de meu reino, que agora se intitulam e são vistos por vocês como deuses. Estou além dessa designação, língua da verdade.